O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: Vê como nós deixamos tudo para te seguirem. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos vós todos que aqui estáis, vós também que nos acompanhais, onde quer que estejais. A palavra de Deus, concretamente este passo do Evangelho de São Marcos, é uma interpelação muito forte para todos nós. Torna-se duro ouvir isto, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, deixar tudo. Viver do nada, viver sem nada, viver sem ninguém, sem relações, sem vínculos. Será isso que Jesus pede? Parece-nos um ideal, aquele que Jesus apresenta, um ideal impossível de realizar. Parece que nos está a pedir algo que não está ao nosso alcance viver. E Jesus continua dizendo aquilo que é necessário que retenhamos. Por minha causa e por causa do Evangelho. Isto é, se nós assumimos com Jesus uma relação causal, se nós assumimos com Jesus, com Ele e com o seu Evangelho, com a boa nova que Ele significa na história da humanidade e que Ele quer significar na vida de cada um de nós, se nós assumimos esta relação como relação primeira, se nós assumimos esta relação como relação fundamental, como vínculo que dá sentido a todos os vínculos, então verificaremos que a nossa relação com tudo e todos os que deixamos por sua causa, o recebemos recebendo. Isto é 100 vezes mais intensa a nossa relação com a mãe e com o pai, com os irmãos e com as irmãs e com os filhos, quando os reconhecemos como recebidos de Deus. Não é apenas um vínculo natural, o vínculo da filiação ou da maternidade ou da paternidade ou da fraternidade. Não é apenas algo que nós conseguimos realizar porque construímos uma casa. Não é apenas algo que nós temos como posse porque temos terras. Isso é o normal, isso é o ordinário, isso é o natural. O que Jesus nos diz é que quando assumimos esta relação com Ele, por minha causa e por causa do Evangelho, então tudo recebereis, e a relação que vivereis com tudo não será já uma relação marcada pela posse, pela conquista, pelo ter, mas será uma relação de liberdade e de gratidão para com Deus, porque tudo e todos são recebidos. Recebereis já neste mundo 100 vezes mais intensamente, vivereis a vossa relação, as vossas relações todas. Por minha causa e por causa do Evangelho. Quando assentamos a nossa vida
nesta relação primeira, radical com Jesus, então a nossa relação com todas as coisas se transfigura. Porque senão o que é que pode acontecer, o que é que acontece muitas vezes, e tantas vidas há estragadas, e tantas relações há destruídas pelos apegos, pelo sentido de posse, pela instrumentalização do outro. Quando nós aderimos a Jesus, quando nós o assumimos como nossa causa, como nossa razão de ser, e o seu Evangelho como a notícia que dá sentido à nossa vida, então todas as nossas relações se transformam, porque percebemos e somos capazes de viver a partir dele e com ele, tudo como recebido de Deus. É diferente ter de receber. É diferente conquistar de receber. O que em Jesus fica claro para nós, e concretamente neste passo do Evangelho, é que somos chamados a viver tudo como recebido de Deus. É que somos chamados a viver todas as nossas relações como relações em Deus. E isto torna-as 100 vezes, é o termo 100 vezes mais, 100 vezes mais realizadoras, 100 vezes mais intensas, 100 vezes mais profundas, porque então a minha relação com o outro não é apenas relação com o outro, é relação com Deus no outro, porque então a minha relação com as coisas, com a casa, com as terras, que é o que aqui quer dizer, já não é apenas uma relação de posse, mas transforma-se pela consciência da responsabilidade social que adquiro por ter, se o tenho como recebido do Deus, que é o Deus de todos, e que me faz depositário do que tenho, não para meu uso exclusivo, mas neste horizonte alargado, que é a nossa responsabilidade pelo bem comum. Quando assumimos Jesus Cristo como nossa causa, então descobriremos no horizonte deste mundo, desde já, esta vivência 100 vezes mais de tudo e de todos, já dentro da história. E quando a morte nos levar, diz Jesus, a vida eterna. Claro que este modo de viver, este modo de assumir, este modo de nos enraizarmos a nossa vida em Cristo, não nos dispensa, e Jesus promete aos seus, juntamente com perseguições. Não é possível ser diferente e não sofrer perseguição. E quem violenta esta ordem natural das coisas, que é possuir, que é ter, que é alcançar, que é realizar, e se abre a este novo modo de ver e de viver, que é tudo ver e viver como recebido de Deus, necessariamente experimentará o confronto com aqueles que vivem segundo o modo natural e ordinário, que é ter, alcançar, realizar, conquistar, triunfar. O que Jesus nos propõe é outra coisa muito diferente. É a transfiguração, a transformação de tudo o que somos, de todas as nossas relações. E assim podemos entender a sua última frase neste passo do Evangelho: muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Quem são estes primeiros? São os triunfadores. Aqueles que, segundo a lógica do mundo, segundo a ordem estabelecida, têm muito, conquistam muito, têm famílias, têm casas e terras, usando as palavras de Jesus, têm tudo, mas tudo vivem para si mesmos, apenas para si mesmos, centrados em si mesmos, sem serem capazes de sair do círculo fechado do seu egocentrismo. Estes primeiros serão dos últimos.
há tantos ricos e poderosos infelizes. E muitos dos últimos serão os primeiros, isto é, destes que vivem esta relação liberta, esta relação sem apego, esta relação que parte da gratidão ou que se vive na gratidão, tudo reconhecendo como recebido de Deus. Estes até podem ser últimos do ponto de vista social, económico, político, o que é que seja, podem ser últimos, mas serão os primeiros. Este é o verdadeiro caminho da realização humana, enraizados em Jesus Cristo por causa do seu Evangelho. Quando chegamos a Fátima, encontramos-nos com com três crianças, duas delas já canonizadas, Francisco e Jacinta, que são um modelo claro e luminoso deste modo de ser. De tudo abdicaram de si mesmos, em relação a si mesmos foram livres. E foram livres realizando esta liberdade na entrega de si mesmos, pelos outros, para que ninguém se perdesse, para que todos se convertessem. Nestes tempos duros que estamos a viver, a revolução cristã, que é esta, a revolução cristã continua por fazer. Depende exclusivamente da decisão de conversão de cada um de nós. Viver como quem possui ou viver como quem recebe. Quem possui anda sempre aflito. Quem recebe vive sempre grato. Peçamos ao Senhor esta graça. Não é uma mudança fácil esta, mas por causa de Jesus e do seu Evangelho, tudo vale a pena.